Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Ajedrez. Hoje estou aqui apresentando duas partidas Blitz. Eu fiz uma pesquisa lá pelo Instagram, perguntando o que a galera queria assistir, qual tipo de conteúdo. Partidas Blitz, Bullet, partidas pensadas, clássicas, né? E a opção mais votada, a opção foi a por partida Blitz. Então estou trazendo hoje duas partidas que eu fiz recentemente, mais especificamente ali por um torneio que eu estou participando, o Eliminates Arena. E foram duas partidas bacanas aqui. O adversário aqui é o Elielson, o administrador do torneio, um dos administradores ali do torneio. E são partidas que, independente do resultado, tem uma didática muito bacana. Eu queria mostrar para vocês. No Lichess tem uma opção de você assistir, rever a partida, né? Analisar a partida em tempo real. Então eu vou ativar aqui. O ritmo é 5+0. Então a primeira eu joguei de brancas e eu vou ativar o tempo real. E durante a partida eu vou tentando comentar quais foram as minhas ideias, tá bom? Independente de ser uma ideia errada ou não, uma jogada errada ou não, mas eu quero trazer para vocês o que eu pensei na hora. E aí no final a gente vê a análise do computador e vê se esses pensamentos, se essas linhas foram corretas, tá bom? Então vou ativar aqui tempo real partida 1, 5+0. Eu comecei aqui com E4, o Elielson veio para essa defesa francesa, depois ele jogou esse H6 aqui, eu acho que com a ideia de combater meu cavalo, ou possíveis entradas aqui do bispo. Então, já que ele jogou esse cavalo, eu vim para o avanço aqui em E5, incomodando esse cavalo, fazendo ele mexer o cavalo mais uma vez. Eu avancei aqui em C4, desenvolvendo aqui com o tempo sobre o cavalo novamente. Agora ele veio com essa ideia de cheque, eu joguei o bispo protegendo, com a ideia de trocar os bispos e trocar peça desenvolvendo uma outra. Então aqui eu já desenvolvi duas peças, ele estava com o cavalo atacado, teve que voltar. Desenvolvi o bispo, ó, já desenvolvi 3 peças e ele por enquanto só desenvolveu o cavalo. Aqui eu joguei A3, se eu não me engano, para evitar incômodos aqui do cavalo, aqui atacando o meu bispo, que está muito bem posicionado. Vamos ver como ele seguiu na partida. Ele tentou uma ruptura no centro. Aqui eu fiquei em dúvida se eu tomava com o peão de C, se eu avançava ou se eu tomava en passant. Aí eu resolvi tomar en passant aqui nessa posição para abrir um pouco a coluna do rei. Ele abriu aqui um pouco, deixou a coluna C semi-aberta. O bispo dele não está jogando muito. Opa! Já coloquei minha torre na coluna do rei. O bispo dele está mal, né? Ele tirou a dama, possibilitando o roque. Aqui eu já joguei minha dama, porque se ele fizesse roque já ficava uma pressão em H7. Talvez ele tenha optado por isso pelo grande roque. Aqui já fiz uma coluna, aqui uma bateria aqui na coluna C. Colocando a torre na mesma coluna do rei. Ele fugiu, eu comecei a expansão aqui na ala do rei. Fui atacar esse rei aqui. Aqui ele está com 4,11, eu estou com 4,17, o tempo está bem equiparado. Ele quer combater aqui a coluna C. Então um jogo bem equilibrado, assim. Quer dizer, o gráfico está dando melhor para as brancas aqui, né? Está mais desenvolvido, mais solto o jogo das brancas. Mas eu estava considerando bem equilibrado. Aqui eu joguei a dama na mesma coluna aqui, na mesma diagonal da torre. Ataquei o cavalo dele, propus algumas trocas aqui no centro para liberar a coluna E. Caso ele capture aqui. Ele fugiu com o cavalo protegido aqui pelo peão. Mas se eu não me engano eu troquei nessa posição, né? Minha ideia foi ganhar um peão. Aqui ele tomou de bispo, eu acho, para não dobrar os peões aqui, ficar com peões fracos aqui no centro. Eu acho que foi essa a ideia dele, isso. E aqui foi uma jogada errada, depois a gente vai ver isso. Aqui eu estava com um peão a mais e eu resolvi trocar as damas. Aqui o gráfico equilibrou, eu estava com uma vantagem de quase 5 pontos. E depois dessa jogada o gráfico foi para 0, uma posição empatada aqui. Voltei a torre. Como diria o Armando, brincadeira, quem fala isso é o Rafael Chess, né, do YouTube, aí o canal Rafael Chess. Aqui, ele estava com 3,10 e eu com 3,48.
Ainda estava bem equilibrado assim no tempo. 3 minutos ainda bastante coisa. Eu ativei meu cavalo, que não estava muito bem posicionado aqui, já que meu peão está bem protegido. Então eu resolvi sair com o cavalo, levar ele para outras casas. Aqui ele vai tentar combater minha torre aqui nessa coluna E. E pode ter ideia de temas de checkmate na fileira do fundo. Então eu já dei um respiro aqui pro meu rei. E combati também o bispo, entradas aqui do bispo dele, né? Que eu acho que era a ideia dele. Aqui eu troquei as torres, eliminando qualquer ataque aqui na fileira do fundo. Agora quem está atacado é meu cavalo. Se eu não me engano eu vim para H2 atacando o bispo dele. Isso mesmo. Desculpa. Ele vai ter que voltar esse bispo aí, provavelmente para cá ia ficar mal posicionado, mas para uma dessas duas casas aqui. Ele voltou para D7, de repente protegendo esse cavalo. Atacou meu bispo. Esse vídeo eu tô fazendo diferente, galera. Eu não tô cantando os lances, eu tô tentando. Eu coloquei em tempo real, um novo formato de vídeo assim em tempo real para tentar mostrar a ideia do que eu tava, como eu já falei, tentando falar a ideia que eu tava na partida. Ele propôs a troca aqui dos cavalos, eu aceitei porque eu tô com um peão a mais, então eu quero levar esse peão a mais para um final vantajoso. Aqui eu propus a troca dos bispos, ele aceitou. Não é legal você aceitar trocar peças quando você está com material a menos. Aqui meus peões estão bem conectados. O dele está solto aqui, então eu quero explorar isso, por isso que eu troquei as peças. Ele ativou o rei dele. Nessa posição acho que eu deveria ter cortado o rei dele aqui. Mas eu quis ativar minha torre. Aqui eu, além de proteger esse peão, possíveis entradas da torre, e começar a martelar nesses peões. Avancei aqui, não tinha perigo nenhum. Agora eu vou começar a subir com esses peões. Aqui o rei fica muito bem protegido nesses peões aqui. Ele quer manobrar para vir atacar aqui. Eu propus a troca aqui das torres. Caso ele capturasse, eu ia seguir com o meu rei e capturar esses peões. Ele não aceitou. Acho que eu avancei o peão nessa posição. Ele já está com 1 minuto e meio. Eu estou com 2:40 ainda. Nesse final é importante esse minuto a mais. Pode fazer toda a diferença. Porque você com menos tempo você começa a fazer mais imprecisões. Então meu rei está numa mini fortaleza aqui. Logo minha ideia era explorar aqui. Com a ajuda da torre, né? Deixar o peão protegido. A torre ficar protegendo o rei a possíveis cheques. Aqui ele avançou, ele não tinha muita opção aqui. Aqui nessa posição, eu já tenho a possibilidade de ganhar um peão aqui. Só que eu venho para essa ideia de torre em B6. Porque eu pensei o seguinte, ele quer entrar na posição, capturar meus peões. Se eu focar muito nesses peões, ele pode ficar com 2 peões passados e conectados. Isso pode ser qualquer imprecisão minha. Ele pode conseguir uma vantagem, um contra-jogo. Então eu já eliminei um peão, ele só tem um agora. Agora eu estou atacando esse peão, estou atacando esse outro peão de F6 também. Aqui ele já está com 58 segundos. E ele resolveu avançar, eu troquei para ficar 4 peões contra 2. Esse peão não tem muita defesa, né? Agora ele veio atacando o meu peão de C. Sem problemas para mim, eu tô ganhando, trocando um peão, né? Tô ficando 3 contra 1. Aqui eu avancei para não trocar mais um peão. Já que tinha essa possibilidade. Continuo atacando aqui o peão dele. Agora são 3 peões aqui. Esse final tá bem vitorioso aqui para as brancas. E agora é só manobrar, só subir o rei e os outros peões passados. Só que a gente vai ver uma coisa bem interessante aqui mais pra frente. Agora eu tenho os 2 peões aqui prestes a promover. Quase promovendo aqui esse peão. Agora ele atacou. Eu protegi, só que eu perdi com cheque. Eu entreguei um peão aqui de besteira, de bobeira.
Agora ele protegeu aqui a promoção. Minha ideia é jogar a torre aqui e promover em seguida, mas ele protegeu. Então eu vou levar meu rei e apoiar esse peão aqui agora, de F. Ele está chegando perto da minha torre. E aqui ele está com 6 segundos, eu estou com 1,26. Aqui ele resolveu trocar e aqui foi um... Ele quer um empate agora. Ele quer ganhar a oposição, mas aqui nessa posição... Fala em oposição, quem ganhou... Eu cheguei primeiro, ganhei a oposição. E aí levei o peão para promoção. Ele agora está com 2 segundos, jogando no pré-move. Quem sabe eu afogo ainda, né? Aqui eu tô com 1 minuto e 13 no relógio. Ele tá com 1 segundo. Aqui seria muita falta de sorte se afogar assim numa posição dessa. E aqui nessa posição aqui, tinha mate em 1, mas o tempo do Elielson caiu. Então deixa eu voltar aqui, ó. A análise. O desenvolvimento aqui, deixa eu ativar aqui a engine. Aqui, ó. Ele desenvolveu pouco o jogo. Então logo nesse começo ele já perdeu tempo com o cavalo. Trocou o bispo, fez... Enquanto ele fez 2 movimentos aqui com o bispo, eu defendi com o meu bispo e troquei a peça, eu troquei meu cavalo aqui, então ganhando tempos aqui nessa abertura, esses tempos foram muito importantes. Depois dessa troca eu desenvolvi meu cavalo, o cavalo dele continuou atacado, ele moveu novamente o cavalo. Aqui o jogo dele estava meio amarrado, né, esse bispo mal. E aqui depois, eu acho que para ele seria o pequeno roque seria melhor, mas ele ficou com medo aqui desse, provavelmente, né, não sei qual foi a ideia dele, mas ficou com medo dessa bateria nessa diagonal aqui, martelando aqui o rei. Então ele optou pelo grande roque, que foi um blunder aqui segundo o computador. Deu mais vantagem aqui para as brancas. E aqui eu vou passando um pouquinho mais rápido, ó. Nessa posição, eu estava com a vantagem. Eu falei, eu tô com um peão a mais, então eu vou tentar trocar essa dama e levar para um final com um peão a mais. Só que nessa posição o gráfico deu zerado, galera. Aqui ele tinha torre aqui na coluna D, martelando meu bispo, martelando meu cavalo. Então ele tinha um contra-jogo aqui e eu ia ter que achar os melhores lances. Nessa posição, apesar do gráfico estar em 0, qualquer vacilo meu aqui, o Elielson virava o jogo e poderia levar para esse final vantajoso, hein? Aqui, deixa eu ver a continuação aqui do computador. Ia ter que ficar martelando aqui para achar os melhores lances. Aqui eu não poderia capturar o cavalo, parece que ele está entregando o cavalo. Mas aqui eu estou perdendo a torre. Opa, peraí, pré-move. Ou pré-move não, mouse sleep. Que eu estaria perdendo a torre, galera. Então aqui ele ia vir com todo tipo de ataque. Martelando aqui 2 vezes no bispo. Então estava uma posição muito perigosa. E aqui no final, já a posição ganha. Eu avancei, eu subi a torre protegendo o peão, deixei meu peão aqui de G com cheque, né? Aqui errei aqui nessa posição. Aqui eu tinha que subir o peão, porque se ele capturasse minha torre, aí eu promovia, ou promovia o peão de A, ou promovia o peão de G, e um final mega ganho aqui, mega vitorioso. Aqui não, ainda dei emoção nesse jogo aqui, né? Fiz essa capivarada, subi a torre, entreguei o peão com cheque, mas acabou dando tudo certo no final. Estamos aqui na partida 2, agora estou jogando de pretas. Vamos lá, ativar aqui o tempo real. Elielson fez E4, eu fui para a defesa siciliana, desenvolvimento normal aqui. Ele veio para essa ideia de atacar F7, seguir desenvolvendo com o cavalo. O Elielson está desenvolvendo bem nesse jogo. Aqui eu estou possibilitando o roque na sequência. E ele veio para esse avanço bem agressivo, atacando o cavalo, tentando uma ruptura aqui. Eu fiquei na dúvida se eu tirava meu cavalo ou se eu capturava com o peão. Então fui para a captura aqui. O Elielson teve que capturar de cavalo.
E aqui eu propus a troca dos cavalos. Aqui ele já fez uma jogada com o cavalo, 2, e agora ele trocando, ele perdeu 3 tempos com o cavalo, enquanto eu desenvolvi com apenas um... Capturei desenvolvendo, né? Aqui eu entreguei um peão, não sei o que eu pensei na hora, eu deveria ter avançado aqui o peão primeiro, para dar base aqui pro avanço, né? Mas tô com um peão a menos, vantagem para as brancas aqui nessa partida. Aqui fiz esse batalhão aqui, né? E o Elielson voltou o cavalo aqui, atacando minha dama. Eu voltei a dama para B8, atacando o cavalo. E provavelmente ele protegeu aqui, se eu não me engano. Acho que foi assim que seguiu na partida. Eu segui atacando aqui, tentando algum contra-jogo. Tentando avançar com as minhas peças e recuperar meu peão, né? E mais do que isso, eu fico fazendo uma pressão aqui em B2. Limitando aqui um pouco do desenvolvimento aqui do bispo dele. Então eu vou tentar algum contra-jogo aqui, tentar recuperar esse peão. As torres estão conectadas. Aqui ele está com 4 minutos, eu estou com 4,22. Agora eu joguei o bispo aqui em D6. Ameaçando entradas chatas aqui para expor o rei adversário. Ele viu isso, defendeu aqui. E agora eu joguei a minha torre na mesma coluna da dama, tentando uma ruptura. Agora ele fez esse cavalo aqui, foi um erro. Entregou um cavalo. Eu vi a possibilidade de recuperar meu peão e expor o rei dele. Agora eu estou atacando a dama. E recuperei meu peão. Agora eu estou no jogo novamente. Agora com o rei dele exposto, o gráfico tá melhor para as pretas. 1,9 aqui de vantagem para as pretas. Mas ainda está muito longe da vitória. Está uma partida bem equilibrada. Aqui eu estava ameaçando ganhar mais um peão. Ele defendeu tudo aqui. E está ameaçando. Está ameaçando aqui agora, né? Agora ele pode capturar, eu tenho que voltar meu bispo. Voltei aqui tentando trocar peça, aproveitar que o rei dele está exposto. E aqui o Elielson foi para uma jogada bem bacana. Ele veio aqui com o bispo para E3, porque se eu capturasse, ele abria a coluna F, ficava com a pressão aqui em F7, torre e dama aqui apontando para F7. Eu não quis ir para essa linha, então eu joguei... Aqui ele tá com 3,23, eu estou com 3,54. Aqui eu fui para a linha de G6. Tentando expulsar a dama dele, tentando amenizar essa pressão aqui em F7. Fazer um bloqueio aqui nessa diagonal incômoda. Estou dominando aqui a coluna D, isso é importante. Peças bem ativas, já recuperei meu peão. Então nessa hora aqui ele... Opa, eu pensei bastante nessa posição aqui. Até agora a gente tinha jogado bem rápido. A gente gastou um pouquinho mais de 1 minuto. Eu gastei 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, ele gastou 1 minuto e 37 até aqui. Mas acima dos 3 minutos ainda dá pra... Tem bastante jogo, né? Aqui eu segui, né? Expulsando a dama. Agora o Elielson tem que fazer alguma coisa. Aqui ele jogou dama F3. E eu fui pra troca dos bispos. Já que eu tô agora com vantagem, eu falei, vou trocar peça e pelo menos tento dobrar os peões dele. Ele vai querer abrir essa coluna. Era quase certeza que ele ia fazer isso, eu pensei. Então ele vai ficar com peões dobrados e eu vou querer explorar isso. Mas se ele capturasse de dama, tava tudo certo também. Ele ia manter a coluna fechada, mas não ia ter peões dobrados, né? E aqui eu defendi, voltei a torre para F8, defendendo aqui o ponto de F7. Por enquanto está tudo tranquilo. Aqui ele seguiu com B3. Minha dama estava atacando aqui o peão, né, de B2. E agora eu aproveitei para tentar dominar essa coluna. Aqui o Elielson combateu. Se eu deixasse ele capturar aqui, fizesse qualquer outro lance, eu não poderia capturar de torre, ia ter que ser de dama. Eu achei melhor não ir para essa posição, então eu achei melhor trocar peça para eliminar essa pressão aqui em F7. Deu certo. Agora eu tentei ativar minha dama um pouquinho, já que está tudo controlado. Tentar entrar com a dama na posição. Aqui o Elielson seguiu, se eu não me engano, ele seguiu aqui com a torre aqui, mantendo a pressão na coluna F. Não, ele propôs a troca das damas, tentando desdobrar aqui os peões. Eu não aceitei.
Aqui ele tá com 2,29, eu tô com 2,15. Essa partida eu tô perdendo aqui no tempo. Mas ainda tem bastante coisa acontecendo aqui. Eu não quis trocar peça para ajudar ele a arrumar a estrutura de peões. Quero aproveitar esse rei exposto. Ataquei aqui a torre dele. Opa. Atacando aqui a torre dele. Ele voltou a torre para F1. Aqui são os lances que eu lembro mais ou menos, galera. Que aqui eu joguei, como eu falei no começo do vídeo, estou jogando em tempo real e tentando passar para vocês o que eu pensei na hora do jogo, mesmo errando o lance, mesmo fazendo alguma coisa errada, para vocês verem como que eu pensei na partida. Então aqui eu entrei com a dama na posição, atacando aqui o peão de C2, incomodando, né? A dama aqui perto do rei incomoda, esse rei está exposto. Qualquer saída da dama aqui eu estou capturando aqui com cheque também. Então ele propôs as trocas das damas. O computador manda voltar aqui para G2 com G4 com cheque, mas eu troquei. Porque após essas trocas eu fiquei com iniciativa aqui, eu ganhei tempo, né? Dominei a coluna, é a única porta de entrada aqui para a posição. Então se ele tivesse um tempo a mais, ele conseguiria ativar a torre dele por essa coluna. Estaria muito bem na partida. Só que aqui, galera, eu comecei a fazer uns lances imprecisos. Aqui o rei está muito bem protegido. Os peões estão conectados. Só esse lado aqui que está meio desordenado, né? Isso pode ser muito ruim no final. Eu joguei minha torre para cá, mas a torre dele está protegendo tudo. Então não sei se foi a melhor opção. Eu fiquei meio sem reação agora. Eu tô com... Ele está com 1,20, eu tô com 1 minuto e 22. O tempo está bem igual, então eu não estava tão seguro nesse final. E eu não queria empatar, eu queria ter chances no torneio, né? Ter mais chances no torneio, então eu falei, não, vou arriscar um pouquinho mais para tentar levar para uma vitória. Aqui a gente está com peões 6 contra 6, né? E aqui eu não estava vendo uma maneira bem clara de entrar na posição. Já joguei minha torre para lá, voltei minha torre para D7. Agora, se eu não me engano, eu joguei minha torre aqui para D5. Tentando alguma pressão aqui nesse peão, deixando o rei dele meio escravo. Ele seguiu avançando. Tentei uma ruptura para abrir linhas para minha torre, ele aceitou. E agora aqui eu acho que ele vai voltar com o rei dele. Vai tentar esconder o rei dele aqui atrás do peão. 50 segundos para ele, 53 para mim. Escondeu o rei. Agora ele quer tentar ativar as peças dele. Aqui o gráfico está dando uma posição empatada. O computador mostrando uma posição de empate. E aqui eu fiz um erro, galera. Aqui eu avancei esse peão, a gente vai comentar esse lance no final. Propus a troca das torres, ele deu o cheque. Propus a troca das torres novamente para tentar alguma chance aqui, né, de ativar meu rei, trazer meu rei para proteger a promoção desse peão de H. Nessa posição ele deu cheque, eu encostei aqui no peão dele. E aí nessa posição eu ganhei mais um peão. Peão importante aqui, pode ser muito importante agora no final dessa partida. Eu estava em dúvida se eu capturava de rei ou de torre. Que agora ele veio com cheques, não quis trocar, porque senão eu ativava meu rei aqui e protegia a promoção desse peão. Agora ele vai tentar algum contra-jogo aqui nesses peões. 14 segundos para ele, 23 segundos aqui para mim. Jogo tenso agora nesse final. Qualquer deslize aqui é... Eu ataquei a torre dele aqui. E aqui foi um erro, galera. Ele jogou a torre. Aqui eu troquei, ele já estava com 6 segundos, eu estava com 19. E aqui foi só promover. Aqui foi bastante pré-move nesse final agora. Estou com 16 segundos, ele está com 3. E que ele foi jogando no pré-move. E aqui depois desse lance aqui C2, o tempo dele acabou. Eu estava com 12 segundos ainda. Então, vitória, mais uma vitória aí. Mas eu separei 2 lances aqui, galera, que eu entreguei a partida. Eu avancei o peão na esperança de trocar material. Minha ideia aqui
ficar com o rei próximo do meu peão, ter um peão passado e promover aqui ganhando a partida. Só que aqui foi um erro, deixa eu ativar aqui a análise. Aqui foi um erro, galera, porque ele poderia ter capturado de torre. Se eu tivesse capturado, aqui ele fala para capturar, eu capturava e ele avançava o peão aqui, ó. Esses peões conectados iam fazer toda a diferença. Se eu capturasse, ele capturava. Se eu avançasse com o peão, ele poderia simplesmente aqui proteger. Pensa com essa ideia, ele fazia oposição. E aqui mesmo se eu tentasse voltar, já era tarde. Aqui já não tinha como impedir a promoção. E aqui ele ganhava a partida. Então ali foi um erro meu tentar essa troca das torres. Aqui ele seguiu com peão. E aqui novamente eu fiz esse lance, eu fiz a captura de torre, novamente o mesmo tema aqui. Foi um erro que custou a partida, mas ainda bem que ele não viu. Aqui o computador manda jogar o rei aqui fazendo um bloqueio. Seria a melhor opção. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Já vai deixando seu like, deixa seu comentário. Fala aqui pra mim nos comentários se você curtiu esse formato aí de tempo real, esse formato eu mostrando a linha de raciocínio, mesmo que de maneira simples, mostrando o que eu pensei na hora na partida, de como se desenrolou a partida, independente do resultado. E é isso aí. Seja bem-vindo ao canal Chess Xadrez R3, segue a gente lá no Instagram, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E é isso aí, canal Chess Xadrez R3, valeu!